Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs que nos acompanham na Rádio CPT, Rádio Cristo para Todos, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós estamos iniciando mais um momento de estudo bíblico do programa Crescendo em Cristo, um programa da rádio, para nós termos uma conversa sobre a palavra do nosso Deus. E nesta série de estudos estamos conversando sobre o livro de Levítico. Levítico capítulo 9 é o tema para o nosso estudo de hoje. Eu sou o pastor Gabriel Sontag e convido você a nos acompanhar então na leitura e também no estudo de Levítico capítulo 9. Eu vou fazer a leitura na Bíblia na versão da Nova Almeida atualizada. Você pode usar a Bíblia que você tiver em casa para a gente poder mergulhar um pouco nesse texto de Levítico 9, capítulo 9. Vamos ouvir. No 8º dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele e os anciãos de Israel, e disse a Arão: pegue um bezerro para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois você dirá aos filhos de Israel: tragam um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado, diante da tenda do encontro, e toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. Então Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Depois Moisés disse a Arão: aproxime-se do altar, faça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Arão se aproximou do altar e matou o bezerro da oferta pelo pecado que estava oferecendo por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar. E o resto do sangue derramou na base do altar. Mas queimou sobre o altar a gordura, os rins e a membrana do fígado da oferta pelo pecado, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois Arão matou o animal para o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar ao redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou as entranhas, as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois apresentou a oferta do povo, e pegando o bode da oferta pelo pecado que era pelo povo, o matou. E o preparou por oferta pelo pecado, como tinha feito com o primeiro. Também apresentou o holocausto e ofereceu segundo o rito. Apresentou a oferta de cereais, e dela pegou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois Arão matou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar ao redor. Entregaram-lhe também a gordura do boi e do carneiro, a cauda o que cobre as entranhas, os rins e a membrana do fígado. E puseram a gordura sobre o peito dos animais, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão removeu por oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Esse é o nosso texto para o nosso estudo de hoje. E o texto de Levítico ele é um texto bastante interessante para nós podermos estudar.
E é bacana que nós estamos fazendo essa série de estudos sobre Levítico, porque no livro de Levítico nós vemos uma formação de toda a organização do povo de Israel. No livro de Levítico nós temos, por exemplo, as muitas leis, tanto as leis que faziam parte das cerimônias, dos ritos, como as muitas leis que faziam parte da vida pública, da vida social do povo de Israel. E a gente pode perceber um cuidado muito interessante de Deus em cada uma dessas coisas. No capítulo 9 de Levítico, nós temos também uma preocupação que Deus tem com o seu povo. Até então, até o capítulo 8, o capítulo anterior, quem fazia, vamos dizer assim, todas as coisas no povo de Israel era Moisés. Moisés era o grande encarregado tanto da parte de comunicação da vontade de Deus para o povo, como ele também fazia os sacrifícios. Moisés era, assim, muito sobrecarregado de funções. Inclusive, no texto aparece, em Levítico, aparece Deus entregando a Moisés a possibilidade de ele repartir a sua autoridade, né, o seu poder diante do povo de Israel com mais pessoas. E isso aparece também em relação ao culto. Moisés, enviado por Deus e com a orientação de Deus, institui Arão como o sumo sacerdote. E a linhagem de Arão, seus filhos, então, trabalhariam como sacerdotes no templo, no tabernáculo, realizando então o ofício de sacerdote, que envolvia, de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais simples para a gente entender, envolvia principalmente realizar sacrifícios pelo povo. E aí tem sacrifícios pelo pecado, o sacrifício de paz, como é o sacrifício que nós vimos agora, e muitos outros tipos de sacrifício que aparecem no decorrer do livro de Levítico. No capítulo 9, que é o capítulo que a gente está querendo hoje olhar com um pouco mais de atenção, é a primeira vez que Arão ele realiza esse sacrifício pelo povo. E aqui é importante a gente perceber que estão acontecendo duas coisas. Em primeiro lugar, está acontecendo um sacrifício que Arão faz por ele e pelos seus filhos, para perdão dos pecados. E depois, uma vez que Arão está purificado pelo sacrifício, Arão agora então pode oferecer o sacrifício pelo povo. Então existe uma ordem aqui que acontecerá e será seguida por todos os sacerdotes, de que antes de o sacerdote poder realizar sacrifícios para o povo e agir como sacerdote, ele precisava em primeiro lugar purificar a si mesmo, ele precisava em primeiro lugar remover o seu pecado para então poder com o sacrifício remover o pecado do povo. Isso aparece aqui já no começo desse primeiro sacrifício que Arão realiza no meio do povo de Israel. Uma vez que o perdão dos pecados é concedido nesse momento pelo sacrifício, nós vemos que há também uma oferta de paz, que simbolizava paz com Deus. E essa paz, então, era compartilhada por todo o povo de Israel, tendo em vista que esse sacrifício era esse ato que mostrava essa paz com Deus que o sacrifício trazia. E por fim, o texto de hoje mostra que Deus prometeu revelar a sua glória, ou mostrar a sua glória, caso tudo acontecesse como era para acontecer. E no final, realmente, do texto, Deus manifesta a sua glória, queimando então o sacrifício, o holocausto, sobre o altar. O que no final acaba dando, vamos dizer assim, uma afirmativa diante de todo o povo de que Arão agora é responsável pelos sacrifícios, pela função sacerdotal. Arão então realiza e Deus marca esse final, esse momento, com a sua glória, para que todo o povo confie que o que Arão for realizar e os seus filhos e todos aqueles que seguem a linhagem de Arão, como sacerdotes, eles estão de fato fazendo aquilo que Deus trouxe para o povo e deu para o povo. Talvez você esteja se perguntando até aqui qual é a necessidade desses sacrifícios ou qual é a necessidade de um sacerdote. Por que precisamos de um sacerdote no Antigo Testamento? Em primeiro lugar, o sacerdote ele era aquele que fazia, vamos dizer, a mediação.
A gente, por exemplo, tem dentro das funções do sacerdote levar as orações do povo, ele fazia isso uma vez por dia, queimando incenso e fazendo isso diante do lugar dos santos, né, dentro do tabernáculo. O sacerdote ele tinha a função de oferecer os sacrifícios em nome do povo para que Deus perdoasse pecados. Foi assim que Deus escolheu, a maneira que Deus escolheu para lidar com o seu povo e oferecer ao seu povo as bênçãos que ele concede. Portanto, em primeiro lugar, a função do sacerdote e a própria existência de um sacerdote é uma bênção de Deus. É uma bênção que Deus concede ao seu povo de poder encontrar perdão dos pecados e paz com Deus, através da ação que o sacerdote, no caso Arão, o sumo sacerdote, que é o principal dos sacerdotes, realiza. Essa bênção que Deus concede no Antigo Testamento, através do sacerdote, toma um novo sentido no Novo Testamento. E é por isso que eu e você, que aqui todos aqueles que são cristãos, hoje não precisam mais realizar sacrifícios. Hoje nós temos uma nova perspectiva, porque nós temos um sumo sacerdote que é diferente de Arão. Ele é um sumo sacerdote perfeito. E ele ofereceu um sacrifício que foi uma vez por todas. O sacrifício perfeito, que deu perdão não só dos pecados até o momento do sacrifício, mas um sacrifício que deu perdão dos pecados para toda a humanidade em todos os tempos. Para a gente poder aprender um pouco sobre esse sacerdote ou esse sumo sacerdote, a gente precisa fazer um salto no nosso texto bíblico. Eu convido você a abrir o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 4, no versículo 14 e 15, nós já temos aqui apontado, dentro do texto de Hebreus, uma figura bem especial que é o sumo sacerdote no Novo Testamento. Olhem só. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui a gente já começa a perceber e é um tema forte, um tema presente no texto de Hebreus, que o sumo sacerdote do Novo Testamento, o qual nós devemos colocar os nossos olhos, não é um descendente de Arão, mas é o descendente de Davi, o Filho de Deus, Cristo Jesus. Cristo ele tem uma função sacerdotal. Cristo tem um ofício sacerdotal. E ele veio ao mundo para ser o sumo sacerdote. E olhem só que interessante. É um sacerdote que, em primeiro lugar, conhece as nossas dores e conhece a nossa realidade melhor do que qualquer outro. Portanto, esse sumo sacerdote, ele que, como descreve Isaías, né, a gente já vai ver um pouco sobre isso, Jesus é aquele que viveu as tentações, viveu as dificuldades, viveu o que é ser humano e mesmo assim não pecou. Portanto, em primeiro lugar, Jesus ele se compadece de nós porque ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer. Jesus também é aquele que traz salvação. E olhem só, o que a gente vai ver aqui um pouquinho adiante em Hebreus capítulo 7, versículo 26 a 28, olhem só, falando um pouco sobre essa função desse sacerdote que é Jesus. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constituiu homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. Olhem só que interessante o que acontece no Novo Testamento. Se nós temos lá no Antigo Testamento a presença do sumo sacerdote e dos sacerdotes como uma maneira que Deus escolheu através desses ministros de abençoar o povo de Deus,
Aqui no Novo Testamento, essa bênção toma a proporção maior. Ela toma a bênção e a proporção de que agora este sumo sacerdote, ele não precisa nem mesmo oferecer um sacrifício para perdoar os seus próprios pecados. A gente viu, ele é sem pecado, sem mácula. E aí que vem a coisa mais impressionante do Novo Testamento. Jesus não ofereceu um cordeiro, um touro ou algum outro animal como sacrifício perfeito na sua função de sumo sacerdote. Ele ofereceu a si próprio. Portanto, Jesus, ele é tanto o sacerdote que oferece o sacrifício, como ele também é o próprio sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Jesus morreu na cruz e lá ele se tornou aquilo que João Batista, quando viu Jesus, falou para ele dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o verdadeiro sacrifício, o sacrifício que foi realizado uma vez por todas. Não há mais necessidade. Ele é o único sacrifício. Isso vai ser mais uma vez reafirmado no texto aqui de Hebreus. A gente pode continuar lendo, você pode continuar lendo, Hebreus 7, Hebreus 10 e por aí vai. Porque aqui nós temos essa exaltação no texto de Hebreus daquilo que já começou lá em Arão. Aquilo em Arão era uma sombra do que estava por vir. Era algo que estava lá no Antigo Testamento, mas que se tornaria algo muito maior no Novo Testamento, e de fato se tornou. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque Jesus ofereceu o verdadeiro, único e suficiente sacrifício pelos meus pecados e pelos seus pecados também. Ele fez isso para nos abençoar. E quais são as bênçãos que esse perdão de Jesus traz? Muito bem, como nós vimos no Antigo Testamento, no texto de Levítico, ali afirma a paz com Deus. E é justamente a paz com Deus que nós temos e encontramos com Cristo Jesus. Lá no texto de Romanos, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz com Deus nos dá vida eterna, nos dá a esperança de salvação e nos traz a alegria de podermos aguardar o retorno de Jesus, o nosso sumo sacerdote, que nos levará com ele para viver na eterna glória que Deus tem reservado a todos nós. Assim como depois do sacrifício, o povo de Deus viu a glória de Deus, assim também depois do sacrifício de Jesus, nós aguardamos a manifestação da sua glória, quando ele voltar para levar para o céu, para a eternidade, todos aqueles que nele confiam. Que esse grande amor de Jesus, esse amor sacrificial de Jesus, também toque o seu coração para poder viver dia após dia caminhando com Jesus, na certeza de que o amor que vem dele também ilumina as nossas relações e a nossa vida neste mundo, até que a glória do Senhor se manifeste a todos nós. Que Deus abençoe você neste estudo bíblico e na sua leitura bíblica. Que seja uma experiência feliz, uma experiência abençoada e que você possa acompanhar também meus colegas na continuação aí do programa Crescendo em Cristo da Rádio CPT. Fique ligado e fique atento para as nossas programações e fique atento também para a continuidade da leitura do livro de Levítico. Que Deus te abençoe e vamos concluir com uma breve oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, graças nós te damos pela salvação que há em Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote e também Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abençoa a nossa vida com este estudo e nos leva, Senhor, a viver uma vida de amor a Ti e ao nosso próximo. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.